Gravação iniciada. Então, bom dia, iniciando a sessão de julgamento, terça-feira, 12 de janeiro. Vamos começar pelos processos que ficaram pendentes de ontem. Então, o item 57, que está mais fresquinho na cabeça, foi só a questão do finalzinho lá. Pinheiro queria dar uma olhada. O que foi, Pinheiro? Olhou? Exato. O Dr. Cleberson, ele destacava 3 questões. A primeira questão é a exclusão da multa de ofício. Superada essa questão, se adentra a multa de mora, se ela poderia ser substituir ou não. De acordo com o raciocínio aqui, não seria possível a substituição, porque isso envolveria um lançamento, uma alteração da motivação, portanto, uma espécie de lançamento complementar. Superada essa questão, o Dr. Cleberson abre uma terceira questão, que seria o entendimento de que o lançamento, que não haveria lançamento da multa de mora. A multa de mora, ela incidiria de pleno direito, independentemente de lançamento. Se é assim, eu vejo uma contradição com o argumento anterior. Porque o argumento anterior, ele pressupõe a alteração da motivação. Se em relação à multa de mora haveria necessidade de alteração da motivação do lançamento, e não seria possível ao julgador lançar, isso é incompatível com a ideia de que a multa de mora incide de pleno direito independente de lançamento. Talvez, quando o Dr. Cleberson fala que ela incidiria apenas a partir do momento em que o débito se torne exigível, ele estaria tentando compatibilizar essa inconsistência. Eu tive essa impressão. Se é assim, me parece estranho também, porque o artigo 61 não trata disso, ele fala em vencimento. E se ela incide de pleno direito, ela incide desde o momento, independente de qualquer ato da fiscalização. Então, ela vai poder ser incluída na certidão de dívida ativa, vai ser executada, porque ela já incide por simples determinação da legislação. Não haveria lançamento de ofício para multa de mora. Fazendo pesquisa na jurisprudência do CARF, eu verifiquei 2 acórdãos da Câmara Superior. Um primeiro, que é de 2016, e um segundo, que é de 2018. Este de 2018 é da relatora Ana Paula Fernandes, e ele foi unânime na Câmara Superior no sentido de dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido conhecer e dar-lhe provimento, no sentido de que não há previsão legal para conversão de multa de ofício em multa de mora, em sede de julgamento de recurso no âmbito do processo administrativo fiscal. A multa de mora, por expressa determinação legal, é exigível pelo direito sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido. É o acórdão 9202-007-171, de 30 de agosto de 2018. Aqui, ela cita um acórdão anterior de 22 de junho de 2016. Ele também é um recurso especial da Fazenda Nacional. Ele é julgado por maioria, só que os vencidos, pelo que eu pude captar ali rapidamente da leitura, eles davam até uma maior extensão. O relator nesse acórdão, que é o 9202-004-244, é Luiz Eduardo Oliveira Santos. E o que foi aqui decidido, que é citado até pelo acórdão anterior que eu havia mencionado, de que a multa de ofício, ela está prevista lá no artigo 44, e a multa de mora, ela estaria prevista no artigo 61, que nós mencionávamos ontem. De outra lei, né? Um é 4.430 de 96.
44 e 61. No mesmo diploma. Mas por esses dispositivos fica claro que lançamento de ofício envolve multa de ofício. A multa de mora, ela decorreria direto da legislação, de pleno direito. Então não há que se falar em conversão. E também não há que se falar em lançamento de ofício. Se não há que se falar de lançamento de ofício e ela incide de pleno direito, eu não vejo como fazer a limitação que está pretendendo o Dr. Cleberson a partir da exigibilidade, pois se ela incide desde o vencimento, é desde o princípio, e já seria 20% no primeiro dia. Se torna exigível, e não teria aquela encadeamento dos 33. Agora eu gostaria de trazer isso aos senhores e abrir a discussão. Desde o primeiro dia, depois do julgamento? Não, na verdade, nem precisa entrar nesse nível de detalhes. Se ela incide de pleno direito, é com a decorrência lógica. Não precisa nem falar nada. Não precisa nem falar nada, porque as decisões da Câmara Superior também não falam nada, elas não entram nesse detalhe. Isso é decorrência lógica do próprio entendimento que é adotado, se é de pleno direito. O Dr. Cleberson faz uma limitação, porque eu tenho a impressão que ele está tentando compatibilizar com o raciocínio anterior dele da resposta à segunda questão que ele colocava. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Bem, aí então o que você sugere? Tirar esse último parágrafo aí do voto? Eu acho que a segunda questão ela acaba se confundindo com a terceira e, por consequência, eu simplesmente afastaria a multa de ofício e entenderia que a multa de mora ela incide de pleno direito na mesma linha desses dois acordos da Câmara Superior que eu citei. Mas não foi isso que o Cleberson disse? Não. Para mim, ele está fazendo uma diferença aqui. Tanto é que, pela forma que ele coloca, dá a impressão que haveria aquele cálculo do 0,33 até chegar a 20. Eu tive essa impressão. Posso estar equivocado. Aí o Dr. Cleberson tem que esclarecer. Quando se diz que não cabe a conversão, nós estamos falando aqui a conversão no âmbito do julgamento administrativo, né? Essa ideia de que incide em pleno direito dos acórdons, que o doutor Pinheiro citou, me parece, então, que quer dizer que a unidade lá, embora não tivesse a conversão aqui, na prática, a unidade faria a conversão. É aquele automático que você citou ontem, do Luiz Eduardo, aquele entendimento de aplicação automática, né? A ideia é que independe de lançamento. Pois é. Independe de lançamento. Mas a ideia da origem, né? A ideia é que independe de lançamento, mas a Receita ela faz isso na revisão. Consta na notificação de lançamento multa de mora. Multa de ofício. Não, ofício. Desculpe. Quando a Receita faz a revisão da declaração e faz a glosa da compensação e segue o que está escrito na IN, lá na notificação tem multa de mora. Uhum. Não tem multa de mora, presidente? Tem multa de mora que nós conversamos, né? Porque é inerente. A multa de mora já incide pela legislação, não é o ato da DRJ, da DRF, ao fazer a revisão, que traz a multa de mora. Não, ela já incide pela própria legislação. Então, ela simplesmente é um ato declaratório, não é um ato constitutivo este da... A notificação de lançamento não é um ato, é um ato declaratório. A multa de mora, pelo entendimento que se faz aqui, não seria. Então, você entende que caberia a multa de mora desde a origem, a conversão automática. Porque já que não tem multa de ofício, teria multa de mora, é isso? Não é decorrência natural dessa linha de raciocínio?
Sim, mas houve um lançamento. Levar as últimas consequências, ou não? Só que aqui eu coloco que houve um ato administrativo dizendo que não haveria multa de mora, haveria sim multa de ofício. Houve um ato administrativo dizendo, olha, não é a multa de mora, é a multa de ofício. Na verdade, ele não disse que não é, ele disse assim que caberia a multa de ofício, por consequência, não poderia caber a multa de mora. E essa dicção é que é cancelada pela nossa decisão. Isso, aí nós dissemos isso é uma interpretação equivocada da autoridade fiscal e nós estamos cancelando. Então, agora eu restabeleço algo que a própria administração disse que não era devido. Você não baixa de tapete. Mas a administração fez anúncio. Doutora Emília, está aberto o microfone. Desculpa. Eu não entendi a última... o senhor falou por último, doutor? No lançamento, o ato de lançamento, ele não discorre sobre multa de mora. Ele se limita a aplicar a multa de ofício. Porque ele está dizendo que o que vale é a multa de ofício. Porque ele está dizendo é uma interpretação a contrário senso. Não, é uma interpretação. Se ele diz que vale multa de ofício, não cabe multa de mora. Esse ponto que me chama atenção, me incomoda nessa situação. A administração diz que é multa de ofício. O agente fiscal é a administração. É um ato concreto. Ele diz é multa de ofício. Então não é multa de mora. Agora eu digo, não é multa de ofício. Aí, pelo seu raciocínio lá, dessa interpretação, a administração pode depois dizer, não, é multa de mora. Ela altera o critério. Ela altera um critério que foi estabelecido com o sujeito passivo. Mas se ele incide de pleno direito, esse é o ponto que eu coloco. Quando o senhor diz que ele incide de pleno direito, o que o senhor quer dizer? Eu estou dizendo que ele incide de pleno direito, mas desde que a administração não tenha tomado uma outra atitude de lançar uma outra multa, porque aí a administração tem que suportar as consequências desse ato. Sim, mas essa atitude, ela foi questionada pelo contribuinte, ele obteve sucesso e desde o princípio ela não produziu efeitos, porque ela já está cancelada. A nossa decisão retira do mundo jurídico essa multa de ofício. Concorda? O CPN não diz que a mudança de um critério jurídico tem que ser aplicada só dali para frente em relação ao contribuinte? Então o senhor tem que adotar essa fundamentação. Quando se fala de pleno direito, não me parece que seja isso que esteja sendo dito. Mas pleno direito a partir do momento que o débito tornar exigível. Não posso voltar atrás, não tem fundamentação legal para multa de mora nos autos. Não, esse é o ponto que sempre me incomodou. Uhum. Por que eu não estou alterando? Se eu fizer isso, se disser não, pode, como não tem multa de ofício, então a multa de mora pode incidir lá desde trás, já seria 20%. Muito bem. Aí a dúvida que eu tenho, isso não significa uma alteração de um critério jurídico em relação ao contribuinte do lançamento, do que foi cobrado? Isso não significa uma modificação, ainda que esteja previsto na legislação, etc., mas a administração, por meio do seu agente, ela equivocou-se. É como quando nós anulamos um lançamento. Né? O lançamento, o crédito tributário é devido, só que por um erro material, por um erro, a administração não formaliza corretamente o lançamento. Então, o crédito tributário ele acaba não sendo constituído da maneira correta. Um exemplo, né? Aí, nesse caso, se a multa pode ser cobrada a 20% já agora, nesse primeiro momento, isso não é uma mudança de critério jurídico? Isso não é uma mudança o que foi feito?
Não é a prevalência do critério jurídico que o contribuinte postulou na sua impugnação? Não, o senhor não está acolhendo a argumentação dele? Não, ele disse que a multa de ofício... Vou até conferir. Qual o pedido dele? Vou conferir realmente isso. Eu vou conferir para não falar... Só um momento. De fato, se por acaso ele não estaria pedindo a multa de mora, verdade? Ele fala que a multa de ofício afronta a proporcionalidade. Isso ele fala, mas... Mas ele pedindo a multa de mora não quer dizer que a gente tenha que aplicar como... desde a origem, né? Até porque, como o doutor Clebson disse, é a mesma coisa que a gente alterar o critério jurídico aqui. Não, isso eu não sei se essa... Doutor Raid, eu não sei se isso que eu estou falando realmente procede. É o argumento, a linha, digamos assim, mais adequada. Só que essa pergunta, essa dúvida que eu tenho, eu gostaria de ter uma resposta assim que me convencesse. Eu enxergo com o senhor que não trata-se, na realidade, de uma mudança de critério jurídico. Tipo, o auditor vai, opta por lançar a multa de ofício, a outra de pleno direito. Se por acaso der errado, vai votar a outra desde o início. Ou seja, o auditor pode errar se ele escolheu aquela multa. Aí é que tá. Se aquela multa não depende de ato do auditor, ela incide de pleno direito, como decorrência da própria incidência direta da legislação. Se ele errou ou não errou, é irrelevante. Para mim, doutor Pedro, a diferença que eu faço é que não depende do querer do auditor, mas no momento que o auditor faz a escolha pela multa de ofício, pressupõe... Esse é o ponto realmente que o doutor Raid está falando. Desculpe, doutor Raid, mas esse é o ponto que realmente me incomoda, que precisaria de uma resposta. Porque você acho que não cabe a conversão. Essa é a sua posição. Não cabe. Ok, eu acho que todo mundo já entendeu, dá para julgar. Então, Cleberson... Só um momento, só confirmar aqui. A penalidade é insubsistente. Ele fala... A insubsistência que ele fala, na verdade, ele coloca outros argumentos, né? Mas como é questão de direito, não há problema de o julgador decidir de maneira... por outro fundamento, né? A sanção tributária, vamos ver... Estou na parte 78 e 79. Não houve má-fé, dolo... deve seguir parâmetros de proporcionalidade, isso aqui agora me causou um pouco de dúvida. Assim, ainda que o lançamento não fosse improcedente, não pode ser mantida, já que o recorrente efetivamente declarou o valor devido, isso então vai ao encontro. Ele não pede digamos, uma conversão à redução da multa de ofício. Ele fala só que ela seria indevida, né? O recorrente. Agora, eu quis avançar num ponto, não sei, se entenderem que simplesmente era melhor excluir o último parágrafo, o penúltimo, no caso, né? Deixaria em aberto a situação. Tá? Aí eu peço a opinião dos senhores, se então o caso é excluir, né? Deixar em aberto essa situação e que porque aí, se deixar em aberto... Pode dar embargo isso aí. Não sei se vai dar embargo, mas pode ser, presidente. Pode ser embargo, pode ser que não. Agora, se retirar o penúltimo parágrafo... A única posição que não vai adotar é a sua, doutor Cleberson. Se deixar em aberto. Eu entendo. Com certeza. Mas, assim, o resto parece que está
o resto parece que está de acordo, né? O senhor entende que essa sua decisão ela está na mesma linha dos acórdons que eu citei da Câmara Superior? Não, então, isso que eu ia dizer. Se eu excluir esse parágrafo, ele estaria em relação à conversão, né? Que não é possível a conversão. Eu não digo a conversão, mas no sentido de que incide de pleno direito a multa de mora sobre imposto não pago. E se excluir essa questão do a partir do momento, sem definir o momento. Não, para mim é fundamental o momento. Senão esse é o ponto, porque eu tenho a impressão que os acórdons da Câmara Superior, eles não adentram nessa questão do momento. É porque eu também não sei, eu acredito que sim, doutor Pinheiro. Agora, eu não sei o nível de discussão que foi feito. No texto isso não surge. O nível de discussão que foi feito para responder a minha dúvida. Se a lei é de pleno direito, está previsto na lei. Agora, no momento que há um ato administrativo concreto em relação ao contribuinte dizendo que a multa é de ofício, pode, então, simplesmente voltar porque a lei fala. Confesso que isso, como eu disse, isso sempre me incomodou para me convencer. Mas ainda tenho dúvidas, realmente, se não teria um argumento... Quando o senhor coloca essa observação entre vírgulas, a partir do momento em que o débito se torna exigível, ela me parece lançada aqui sem uma explicitação do fundamento desse entendimento. Sim. Como o senhor disse, aqui chegou a um nível de discussão que o texto não vai expressar. E, de certa forma, acaba no texto sem um fundamento desse entendimento. Então, vamos para avançar. Eu vou aqui. Embora talvez o doutor Raide não concorde, né, doutor Raide? Mas eu vou retirar esse parágrafo aqui. Você vai deixar só a exclusão da 75 e não descabida a conversão em 20, é isso? Eu vou retirar o parágrafo e começa. De outra forma, tá? Que seria relativo à cobrança. Aí o doutor Raide disse, com certeza não vou adotar minha tese. Com certeza não vou adotar minha tese. Mas... daí evita-se, então, essa discussão, porque aqui, no caso, eu teria que realmente ir mais a fundo para aqui explicar, então, o que eu já adiantei por palavras, né? A questão dessa situação do contribuinte, se caberia o contribuinte que foi imposto uma multa, caberia impor uma outra, ainda que essa multa estivesse na lei, está lá, era ensino de pleno direito, só que em relação a esse contribuinte, a administração adotou uma determinada conduta. E essa conduta, inclusive, uma conduta possibilitaria de se defender, inclusive, né? Esse ponto, doutor Pinheiro, ele assim, como o senhor mesmo pode perceber, ele não está explícito, né, nos acordos, né, essa discussão, né? Mas isso aí vai ser já uma contradição, aquela minha pergunta inicial. Entendo que não, porque... pleno direito e lançamento de ofício, alteração do motivo, porque se é pleno direito, o ato de lançamento não chega a tanto. O ato de lançamento não teria o condão de constituir multa de mora. O ato de lançamento, ele se limitaria a constituir o crédito tributário e a própria lei de pleno direito imporia a exigência da multa de mora. Não seria o ato... Na origem ou a qualquer momento. Uma dúvida, doutor Pinheiro. Por acaso, se esse auto de infração que estamos julgando agora, o contribuinte não questionasse, não impugnasse, consequentemente não apresentasse recurso voluntário, ele iria ser cobrado com a multa de ofício. E eu acho que vai dar empate. A DF entende que vai aplicar 20%, e aí na hora que falar não aplica, ela fala, então o que eu faço? Qual a multa que eu aplico?
Porque multa cabe. Entendeu? É que o Dr. Kleberson, pelo que eu entendi, simplesmente colocar de pleno direito, para ele é insuficiente. Ele quer explicitar que seria a partir do momento em que o débito tornar-se exigível. Só que isso também, da forma como está, pode ser interpretado no sentido de que desde que a multa se tornar exigível, é 20%. Isso não vai transmitir a ideia de que tem que começar com 0,33. Entende? Então, ou se esclarece ou simplesmente se retira e deixa a critério da unidade preparadora. Essa é a questão do a partir do momento em que o débito tornar-se exigível. Isso eu tiraria. Agora, essa questão do pleno direito, inclusive, eu manteria citando os acordos da Câmara Superior. Mas aí vai desde a origem. Aí vai de... Não sei, eles não chegaram a tanto lá. Eles deixam em aberto. Não, mas do jeito que está nos acordos, doutor Pinheiro, eu não vejo nenhuma utilidade. E se só alterasse essa forma... Cabível, só completasse o artigo anterior, você fala que não cabe a conversão, contudo, cabível a partir Dr. Kleber, é uma solução talvez de consenso. O que o senhor acha de manter essa redação e depois ali, antes do ponto final, abrir um parênteses e citar esses dois recursos especiais? Não, porque não é a tese dele. Não sei, eles não chegam a tanto, eles não explicitam o momento. Mas... O primeiro voto tem como relator o doutor Luiz Eduardo. O senhor tem dúvida qual que é a tese? Olha, eu acho que pode deixar como está, não devia tirar esse parágrafo não, viu? Doutor Luiz Eduardo, a tese dele é favorável a essa incidência desde a origem, é uma substituição. Só que uma substituição, uma conversão, só que não aqui pelo contencioso, o que eu entendo correto. Né? Eu entendo correto essa análise. Eu acho que você deve deixar esse parágrafo aí, Kleber, só deixa como está, do jeito que você fez. Não tira não, porque senão eles vão perguntar a partir de que momento eles vão cobrar a multa de morte. Eu acho que tá bom assim. E acho que já deu para entender e a gente vota. E isso daqui não vai para conclusão. A conclusão que eu mantenho só apenas para excluir a multa de ofício do lançamento. Agora, a questão desse parágrafo aqui é esse pleno direito. Esse pleno direito é uma expressão que ela deixa dúvidas, então... Até o momento, também incide... tornar exigível, para mim não explicita a tese. Tira o pleno direito, então. Ele vai a 20% ou vai a escadinha até chegar a 20%? Mas eu realmente não tive essa dúvida, porque se é para aplicar multa, e lá no 61 tem... Porque o 61 fala em vencimento. O critério. Que é o que o Dr. Matheus ontem destacou. Presidente, eu vou retirar o parágrafo, tá? Por favor. Então tá. Vou retirar o parágrafo e... para que o processo possa avançar, eu acredito, se der embargos, vai ser distribuído aí para a turma. Os embargos, eu acho que nós já, seu nome, na época do Dr. Ricardo, Francisco Ricardo, né? Em 2018, eu acredito, ou 17, não me recordo. É 18. Nós debatemos esse aspecto dos embargos, se caberia o pronunciamento. E nós decidimos, se eu não estou enganado, nós decidimos que não caberia pronunciamento em embargo sobre qual o critério que a administração... Teve isso mesmo. Tá? Até porque essa questão, conforme aqui já estamos, pode-se perceber, ela é polêmica. Ao menos, eu
vejo ela, eu tenho dúvidas, né, conforme eu novamente reafirmo, tenho algumas dúvidas que precisaria, para mim, uma discussão mais aprofundada. Então, nós discutimos naquele momento e chegamos à conclusão que o melhor era que responder que não era o caso de embargos, se eu não estou enganado, como eu disse, não era caso de omissão do acordo, porque não caberia ao acórdão se pronunciar sobre qual critério que seria adotado pela unidade responsável pela execução, né, pela liquidação do acórdão. Isso que eu me recordo, tá? Então, eu acho que, eu tirando aqui esse parágrafo, eu acredito que não prejudica o voto, né? Está justificado porque exclui a multa de ofício, porque não cabe e porque não cabe, excluindo a multa de ofício, e porque não cabe também a conversão da multa. Esse descabimento da conversão da multa de ofício para de mora, ela está de acordo com a jurisprudência do Conselho. Tá. Então tá. Raide. Para avançar, eu preferiria que deixasse o parágrafo, mas vamos avançar no processo. De qualquer maneira, doutor Raide, está minha tese, meu ponto de vista, de conhecimento do colegiado aí para levar à frente essas dúvidas, né? Para levar à frente as dúvidas. Pinheiro. Eu acompanho com a exclusão do parágrafo. Andréia. Acompanho. Por unanimidade de votos. Dá provimento parcial para excluir a multa de ofício. 57. Processo julgado hoje. Para excluir do lançamento a multa de ofício. Ok. O item 1, Andréia. Então. Tem um Bento Cabral, é aquele que a gente discutiu ontem. Deixa eu ver o que eu posso aqui resumir. Está na pasta com as modificações, viu? Eu coloquei na pasta T. Vou ler aqui a partir do voto o que foi modificado. No recurso voluntário, o recorrente observa que o alto valor do ITR na notificação foi que levou à apresentação da declaração retificadora para as correções dos equívocos contidos na DITR de 2002, ou de 92, trata-se do argumento de que no lançamento de TR 94 e 95 foram considerados como VTN tributado para esta mesma propriedade, respectivamente, os valores de 116.646,17 e 307.107,89, que demonstra facilmente que o VTN tributado de 1.583.385,36 para 93 é totalmente equivocado e requer ainda a realização de novos cálculos baseados nos valores e fatos apresentados. O processo foi encaminhado, né, para o Conselho, que, em virtude das fortes evidências da existência de erro de fato, converteu o julgamento em diligência, por considerar notória a exorbitância dos valores da terra não utilizado como base de cálculo do ITR, e o tributo exigido, pediu documentação e, continuando, destaque. A discussão em tela trata da exigência do ITR, do ano de 93, no valor de 56.563, relativo ao imóvel rural com área de 92,9 hectares. Após a diligência, foram juntados aos autos os documentos de folha 100 a 108, onde se constata uma enorme discrepância entre o valor do VTN para a região e o valor do VTN VTN tributado pela fiscalização, razão da necessidade da restauração da verdade material. Foi feita a partir da análise dos referidos documentos, claramente se verifica que a diferença entre o VTN mínimo da região e o VTN tributado é exorbitante, razão por que, diante da situação posta, ressai evidenciado o erro de fato. Destaca-se que a decisão monocrática aplicou o artigo 147, parágrafo 1º, né, do CTN, uma vez que a retificação da declaração aconteceu apenas depois da notificação,
Entretanto, em virtude do princípio da verdade material, do erro de fato devidamente comprovado a partir das informações disponibilizadas pela diligência, tem-se que a situação em apreço se enquadra no disposto do parágrafo 2º do artigo 147, que eu cito. Então, diante de todo o exposto, em face dos documentos apresentados aos autos, com a diligência, os quais constataram a exorbitância do VTN tributário em absoluta falta de respaldo na realidade verificada a partir da análise do montante do VTN cobrado na época dos fatos, compete o acatamento do montante do VTN indicado pelo contribuinte em sua declaração retificadora, restabelecendo-se dessa forma a verdade material. Então, a minha conclusão é que o exposto volta por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento para acatar o VTN indicado na declaração retificadora. Cleberson, você que olhou o processo? Alguma manifestação? Eu tenho as seguintes ponderações. No processo, doutor André, tem as notificações de lançamento do ano de 94 e 95. A senhora fala aqui, deixa eu ver. Tá. A senhora, na verdade, citou a senhora pode até acrescentar que a senhora citou o ITR 94 e 95, né? Certo. Mas tem as notificações. As notificações estão na página... Estou localizando aqui só para Certo, mas eu vejo aqui. Não, é só aqui, achei. Página 78, 79. Na de 78 tem o de 93, que é o que nós estamos aqui discutindo, né? E na página 79, na seguinte, tem o de 94 e 95. O de 94 está em FIR. O de 95 está em real. Mas observe, então, com esses VTNs que a senhora mesmo, que é o VTN tributado, e observe que o 94 e 95, o contribuinte declarou um valor. Tem VTN declarado. Só que o VTN tributado não é o mesmo, é maior. Página 79. Pode observar, por exemplo, de 94, são 70 mil o FIX, o declarado. Só que o tributado é 116, que nem a senhora cita aqui no seu voto. A mesma coisa de 95, que o contribuinte declarou 46 mil, aí já é real, moeda real, e foi tributado 307. Tá? Veja, então, que o contribuinte declarou um valor e foi tributado um valor superior. Por quê? Porque a legislação determinava se... Uma correção, né? Não é nem a correção. Se o valor declarado é inferior à pauta mínima, o valor mínimo do VTN, vale o valor mínimo. E a administração, então, utilizava o valor mínimo, VTN mínimo por hectare. Isso eu não tenho todos os dados aqui no processo, mas ao menos o de 95 eu consegui confirmar, tem os dados do VTN mínimo, e eu fiz o cálculo, que é um cálculo simples, e cheguei ao valor que está ali, 307 mil. Então, esse é um aspecto. Que existia a questão do valor mínimo, se o contribuinte declarasse um valor abaixo. Observe também que tanto o 94, que está em UFIR, quanto o 95, o valor do imposto dá em torno de 200 e poucas UFIR, e o de 95, 500 e poucos reais de imposto e contribuições. Tá?
eu vou observar como o valor é baixo em relação aos 56 mil. Esse seria mais um argumento para mostrar quanto o valor é absurdo em 93, porque em 93, que está na página 78, o valor cobrado, não estamos falando em juros e multa, porque houve o lançamento, e o lançamento tem uma data de vencimento. É um valor original de 56 mil reais, em 93, já convertidos, né? Quando eu vou para 94, a administração, utilizando do valor mínimo, ou seja, já aumentando o valor, ela chegou a um lançamento de R$ 273 reais. E no ano seguinte, 95, também aumentando o valor que o contribuinte declarou, ela chega a R$ 527 reais. Ainda que podemos ter ali, havia alguma inflação, alguma correção de moeda, o FII, etc., mas como grandeza é flagrante. Sim. A discrepância entre 93, 94 e 95. Eu acho que é um argumento importante para reforçar a ideia da exorbitância. E esse é o primeiro ponto. O segundo que eu quero ressaltar aqui para todos, o contribuinte no recurso voluntário, ele fala sobre um índice de correção de 10,57, que é um índice previsto na legislação sobre os valores declarados em 92, para serem utilizados em 93. Esse índice, ele se encontra na Instrução Normativa SRF 86, de 22 de outubro de 1993. Ela se encontra, essa Instrução Normativa, na internet. O anexo não, onde tem os índices. Mas eu consegui encontrar o Diário Oficial, onde foi publicada essa Instrução Normativa, e confirmei que os índices relativos a 93 que tem aqui utilizados pela administração, como valor mínimo e o índice de correção, eles são exatamente o que foram publicados em relação ao município, do imóvel, ao estado onde se localiza o imóvel. Aí, então, o que eu quero dizer com isso? Aonde eu quero chegar? Para que nós decidamos aqui. Quando dá provimento para catar o VTN indicado na declaração retificadora, a senhora está dizendo que vai utilizar 90 milhões, não é isso? Isso, que é o que está lá. Tá, os 90 milhões foi declarado. Só que sobre esses 90 milhões incidiria o índice de correção, que é 10,57. A grosso modo, 10,57... Essa correção é a correção monetária, só para me esclarecer. É uma correção monetária. Tá. E seria uma correção total ou uma correção de cada mês? A correção total é esse valor aí. Total esse valor, perfeito. Por isso, doutor André, que quando o contribuinte declarou lá no início 4 bilhões, né? 4 bilhões, ele declarou um valor, aí só disse, mas ele declarou um valor, a administração lançou outro. É porque ele declarou um valor, que era aquele original, tá? E a administração multiplicou por 10,57, chegando nesse número aqui. Nesse número aqui que é bilhão, né? É bilhão? É bilhão. É bilhão. 5 bilhões. Então, ele declarou 490 milhões. Sim. 490 milhões, aí multiplicou por 10,57, chegou a esses 5 bilhões aqui. Que dividido por 2.750, chega ao valor em real que está como tributado, 1.883. Porque, no caso, como o valor é tão alto, ele superou a pauta mínima, aquele valor mínimo, então a administração simplesmente aceitou o que o contribuinte diz. Então, do jeito que está aqui, eu acredito, doutor André, que a administração vai pegar esses 90 milhões e vai multiplicar por 10,57, como fez antes com os 490 milhões. Essa multiplicação por 10,57
a grosso modo, significa multiplicar o valor devido por 10. Eu multiplico a base no início e lá no final, né, as várias operações matemáticas que eu vou fazendo, de multiplicar por alíquota, etc. O final é mais ou menos multiplicar por 10 também. Então, se aplicar o fator 10,57, eu vou ter um imposto 10 vezes maior. Eu estou chamando atenção para isso, se é isso que vamos deixar desse modo, ou vamos também dizer que não se aplica o 10,57. No recurso voluntário, não na impugnação, o contribuinte ele fala sobre esse 10,57, dizendo que não era para aplicar, porque quando foi declarado o valor equivocadamente, já no ano de 1993, quando já estava em vigor o Cruzeiro Real, esse valor declarado equivocadamente já estava atualizado. Ele não se referia ao passado. Aí ele pede para desconsiderar esse 10,57. Isso no recurso. Porque a impugnação é muito pobre. A impugnação é só dizer... A impugnação só diz: eu estou retificando e é para aceitar os 90, que nem a senhora está dando a decisão aqui. Então, o que eu coloco, resumindo, o que eu coloco aqui para o colegiado é: vamos deixar assim, de acordo com o que disse a impugnação, simplesmente pediu para alterar aquele 490 milhões, e agora vai ser 90, com base na retificadora. E aí, como eu disse, é possível, muito possível, que se aplique a legislação da época, essa IN, como foi feito antes, e vai resultar ao final um imposto, o tributo devido 10 vezes maior, ou se fala alguma coisa aqui sobre os 10,57 para excluir ou não desse valor. Tá? Eu digo isso, então, exatamente porque o contribuinte levantou esse aspecto no recurso voluntário, não na impugnação. Mas ele é significativo porque significa 10 vezes mais. Ou seja, eu fiz aqui aproximadamente, se mantivesse um VTN de 90 milhões de Cruzeiro Real, né? Cruzeiros reais, chegaria a alguma coisa em torno de próximo de R$1.000 de imposto. Dos tributos lá, né? Não só imposto, mas também CONTAG, etc. Calculei assim, a grosso modo, né? Alguma coisa, 900, R$1.000. Já é um valor acima do que estava sendo cobrado. Se for aplicada a legislação com 10,57, vai multiplicar por 10, vai dar em torno de 10 mil. O que está coerente até com o lançamento que foi feito. O lançamento foi feito de 56 mil, com uma base de cálculo de 490, 500. Eu estou agora reduzindo para 90, ou seja, estou dividindo por 5. Então, eu divido o tributo devido também por 5. Então, o tributo que eu posso exigir originalmente dele, ele pode variar em torno de R$1.000, se não aplicar o 10, e se aplicar o 10, R$10.000. Eu entendo que houve preclusão do argumento, porque esse argumento tem que ser enfrentado, está nas razões recursais. Mas a impugnação dele foi aquela impugnação bem simples, sabe? Preenchida à mão, assim, preenchida naquele formulário que é fornecido pela própria Receita, não foi só no recurso voluntário que está mais bem elaborado. O recurso voluntário foi feito por uma outra pessoa, ou por já assessorado de alguém que entendia a legislação. A impugnação foi feita por uma pessoa que retificou a declaração. Só isso. Aí, respondendo ao menos, dando uma opinião, doutor Pinheiro, a questão da preclusão, nós temos que avaliar até que ponto
nós estamos buscando uma verdade material de não exigir um tributo exorbitante ou muito acima do devido, compatível na época. Em outras palavras, até que ponto então, devemos prevalecer uma verdade mais próxima de uma verdade real, ou seja, fazer a comparação, né, sobrepesar a preclusão, oportunidade de defesa, argumentos com a verdade material. Na verdade, em síntese é isso. Em síntese é isso, para dizer que preclusão não. Eu tentei dar uma noção melhor em números, né, para ver a diferença, a grandeza, porque multiplicar por 10... Mais um detalhe, essas pautas de 94 e 95, elas me lembraram a súmula... Existe uma súmula que trata dos anos de 94 dos exercícios 94 e 96, dizendo que a autoridade administrativa ela pode rever o VTN, que vier a ser questionado pelo contribuinte, mediante a apresentação de laudo técnico de avaliação do imóvel emitido pela entidade. Quer dizer, o ônus de apresentar o laudo, parece que nesses exercícios, era da administração. Será que esses VTNs aí de lançamento, eles não se enquadram nesse contexto? 94, 95, ele tem uma diferença. Tem uma diferença, eu acho. Tem alguma razão especial. Será que é possível simplesmente se pegar estes valores e querer já comparar com 93 de forma direta, assim? Para saber se é razoável ou não? Em razão dessa especificidade que o senhor menciona? Não, pode ter alterado a legislação também, né? Pode ter alterado alguma coisa da legislação. A legislação parece que os critérios, né? Para reduzir, mas assim, eu falo a grosso modo, falo com grandeza, né? 56 mil para R$500, parece que salta aos olhos que há alguma coisa que diferente. Não é critério. Não é critério, né? 56 mil para R$500 não é critério. Não. Esse primeiro argumento de exorbitância inicial, ok. O que eu questiono é a correção monetária. Qual o fundamento legal para afastar a correção monetária? Porque me parece que aqui no seu argumento é princípio, não é fundamento em lei. Não, regra é legal, mas em princípio. A ideia para afastar, se fosse afastar, teria que justificar dizendo que aquele valor que o contribuinte informou em 93 já era um valor da época, e não de 92. Com base em que prova? Ele trouxe algum elemento, doutor André? Não, elemento não tem. Não tem? Os elementos é essa comparação só. Tem aqueles documentos, né, depois da diligência. Então ele alegou nas razões recursais, mas não fez prova da alegação. Estaria atualizado. Só depois que vieram os documentos é que dá para ver realmente a discrepância que é, assim, gigantesca, né? O raciocínio é o mesmo da discrepância inicial. Ele tenta justificar mostrando o que era o que foi cobrado dele em outros exercícios. O acordo do Conselho de Contribuintes, a resolução, pediu para trazer o que ele pagava antes. Pagava antes. Aí parece que não tem isso, né? Tá difícil aqui de saber, né? E agora, como eu falei ontem, o que pagava antes é pior ainda, porque a moeda era outra moeda, então a gente às vezes fica sem noção para saber exatamente o tamanho da alteração, o que alterou realmente em ganho, em valor real, né? Real no sentido, não é simplesmente correção da moeda, né? Então tem toda essa dificuldade. Mas eu queria só chamar a atenção a isso para ser bem transparente com as consequências da nossa decisão, tá? Do jeito que está aqui, nós estamos dizendo para utilizar como base os 90 milhões, o que ensejaria, no meu modo de ver, o mesmo critério anterior, que foi utilizado pela fiscalização na época, que deveria multiplicar por 10,57,
esse valor de 90 milhões, ele é superior ao VTN médio. Tem um VTN médio de 93 aí, parece que é 6 mil, por hectare, 90 milhões já não é por hectare, né? Então, ele é superior, então vai acabar aceitando o VTN declarado pelo contribuinte. Eu acho que nem precisa dizer o que a legislação previa, que se o valor fosse menor que o VTN médio, aplicava o VTN médio. Mas me parece que aqui o VTN médio é menor do que o valor que nós estamos reduzindo. É isso, basicamente é isso para a gente avançar. Então, está aí colocado, se alguém tiver uma posição, para que eu possa, para que a gente possa iniciar a votação, né, presidente? Sim, por favor. Isso, aqui é eu que tenho que iniciar essa votação, mas aí eu queria só uma opinião sobre esse 10,57 aí. Uma primeira análise, se posso, adiantando, eu tenho previsão, primeiro, preclusão. Segundo, a prova do erro quanto ao valor estar atualizado na retificadora, eu acho que é complicado. Em relação ao valor lançado, é evidente. Mas já em relação a este erro em cima de erro, quer dizer, o contribuinte pelo menos teria que ter demonstrado o erro menor. Eu acho que expandir a primeira apreciação daquele erro evidente em relação ao montante lançado na notificação é complicado, porque ele já está retificando para menor. Daí quando ele retifica a menor, ele vai dizer, não, mas mesmo quando eu retifiquei, eu errei, já tinha atualização. Ele estava descumprindo as regras da declaração, demonstra total desconhecimento, em cima de desconhecimento, é um pouco de abuso. Concordo, eu também penso do mesmo jeito nessa parte. Aí só que vem o outro lado e me diz 10 mil de imposto não é razoável para um imóvel. Está errado. 10 mil está errado. Porque vai gerar um plano de 10 mil, né? Ou seja, reduzir na quinta parte, para a quinta parte do que foi lançado. Está errado. Também está alto. Aí, então, do lado eu vejo que continua errado. Do outro, só tem toda a razão nesses argumentos. O contribuinte errou uma vez e erra a segunda também. Só que ele não demonstra. Aí tá. Se faz uma construção de diligência, ele demonstra inação, não traz as declarações anteriores que foram solicitadas. Eu acho que a intimação foi para ele, não foi, doutora Andréia? Foi. Ele não demonstra, mas os fatos aqui já demonstram, né? O próprio valor que ele declarou é superior a esse VTN médio, né? Então, eu acho que dá. Assim, para afastar essa correção. O VTN médio de anos posteriores. Eu confesso que eu fiquei na dúvida, porque se eu tivesse uma posição, eu já tinha externado. Já, né, para a gente facilitar, não tem problema nenhum, mas eu fiquei na dúvida, porque realmente se avança aí, né, dizendo, olha, 90 milhões, retificou, mas 90 milhões ainda continua alto, está desproporcional. Então, não vamos aplicar, vamos entender que esses 90 milhões, ele se refere à época que foi entregue a declaração, e não aos fatos de 92, que era a regra. Então, pegava uma declaração 92, com a moeda da época, daquele momento, depois, quando era utilizada em 93, aplicava a correção. É isso. É porque é significativo no sentido que é 10 vezes mais, né? Agora, se esse valor, nós estamos discutindo aqui também, em processo, nem sei qual que é a liquidez desse crédito, né? Porque nem o contribuinte foi encontrado, né? Sejamos práticos também, tá? Nem o contribuinte foi encontrado agora para... Depois da diligência, ele não respondeu, não foi encontrado. 20 anos depois, não sei. Né?
Mas na declaração retificadora, ele colocou na mesma moeda da declaração original ou ele mudou a moeda? Está em Cruzeiro Real lá? Tá como Cruzeiro Real. Na verdade, tinha que ser declarado como Cruzeiro. Mas como ele declarou já na vigência do Cruzeiro Real, os números são em Cruzeiro Real, porque se fosse em Cruzeiro, teria que multiplicar por 1000. Presidente, eu não sei se a senhora quer ainda suspender esse para... Não tem condição. Que a gente possa avançar nos outros eu não trouxe essa questão ontem, porque ontem eu trouxe, eu entendi assim que eu trouxe um assunto totalmente diferente do que a relatora estava pensando. Então, eram muitas informações. Eu falei alguma coisa do 1057, mas são muitas informações aí, não se consegue captar, né? Então, eu preferi que a doutora Andréa desse uma lida melhor. Aí, agora, eu trago essa informação do 1057 para que fique claro, né? Inclusive, tem um ato normativo, que você, como eu disse, pode consultar na internet, que fala sobre isso, né? É IM-SRF número 86, de 22 de outubro de 93. Então, deixa vocês amadurecerem isso até amanhã. Tira de novo. Vou pôr só a continuação aqui. Vamos para o 14. O 14 era do Rodrigo. Cleberson ficou de olhar. O que era? Arthur Cavalcante. É que ele estava espontâneo lá na declaração. Ah, tá. E aí, Cleberson? Só um momento aqui que eu estou organizando só minhas anotações. O 14, o ponto do 14, só, doutor Rodrigo. Eu vou abrir. Eu só queria confirmar com o senhor aqui, doutor Rodrigo. O senhor entende que a declaração, porque ele fala lá, que ele pede que seja revisto de ofício, né? Mas a declaração foi entregue, não foi? Tem lá um carimbo lá de tempo que não... Não, é 2008 aquela do carimbo. Aquela é 2008? Aquela do carimbo, a de 2007 ela não está carimbada. Mas aí é o seguinte, eu estava pensando ontem também... Tá, vamos analisar então. Pode falar, doutor. Olha só. Que aí, ontem eu falei que a DRJ apropriou o pagamento, né? Mas ele fez o pagamento, aquele pagamento é de 2007. Mas por que a DRJ apropriou aquele se aquele pagamento é um DARF solto no sistema? Porque se não aceitar a declaração dele como retificadora, é um pagamento apurado pelos valores da retificadora. Para que vai apropriar aquele pagamento se é um DARF solto? Mas tem a identificação do imóvel lá pelo NIRF. Mas aí por que vai apropriar? E tá lá a referência ao exercício, não? Tá, mas aí por isso que teria que trazer todo. A apuração do imposto daquele jeito. Por isso, exatamente. Traria o pagamento e traria a apuração do imposto sobre aquele imóvel. As duas coisas, de forma espontânea. Traria a declaração e o pagamento. E aí eu ficaria o lançamento suplementar. Que seria só para mim, só o VTN. Aí, porque a declaração de 2007 ela não está entregue lá. Está no processo. Em alguma página aí, agora, se eu fizer referência... Eu estou abrindo aqui só para... Essa é a dúvida essencial aqui para mim. Mas é exatamente igual, os mesmos valores. Exercício 2008, tá? Esse detalhe aqui, olha. Olhando à noite, a gente
cansado. Não, eu passou despercebido. No primeiro olhado eu também achei que era essa, mas aí depois que eu fui ver. Tá certo. Então não foi entregue. Não. Tá. Ele fala que não conseguiu entregar. Imagino que não deva estar extraído para análise. Não, aí está coerente com o que ele disse, realmente, não conseguiu entregar, né? Ele não conseguiu entregar. Tá. Aí, o senhor está aqui no voto, então, o senhor está dando para considerar, para reconhecer a área de preservação permanente, reserva legal, área de descanso e de pastagem, né? Que ele não informou nada na original, não é isso? Isso. Então, aí, nessa situação, eu lhe pergunto, por que não o VTN? Porque ele concordou com o arbitramento. Logo na resposta à intimação, ele fala, concordo com o arbitramento. Mas depois ele não adquiriu a espontaneidade e disse que e mudou o VTN. Por que a espontaneidade podemos aceitar só uma parte do que ele informa e a outra parte não? Porque é justamente ele não pode mudar essa posição? Não, porque é uma matéria que não é contestada. Aí por isso que eu fico com a decisão da DRJ nesse sentido. É uma matéria que não é contestada, ele não contestou o arbitramento. E aí, por isso que eu faço uma ressalva no final, ali, porque vai ficar errado para ele também, porque eu até pensei, eu teria que, de forma, para mim, correta, eu teria que só ter a multa de ofício entre os 6 milhões e o arbitramento. Mas não vai ficar uma multa de ofício sobre o 0 e o arbitramento. Mas, como é matéria não contestada, eu não analisei o VTN. Não, mas por que a matéria não... Ele não pediu para... Ele fala expressamente assim, concordo com o arbitramento feito pela Receita Federal. Mas, ao mesmo tempo, ele pede para utilizar os dados da declaração. Não, é porque ele fala assim, concordo com o arbitramento da Receita Federal no valor de 6 milhões, que é o que ele declarou, 6 milhões. E ele, na impugnação também, na primeira resposta, né, ele fala lá, concordo com o arbitramento, na impugnação concordo com o arbitramento. Então, eu achei que essa matéria em si, arbitramento, eu não deveria entrar. E a benfeitoria? Aí é da declaração. Mas não está aqui, né? Não está? Bem. Aí posso ter passado aqui. É porque é o valor da declaração mesmo. Ele tem benfeitoria na declaração? Não, ele não tem uma benfeitoria? Não tem benfeitoria? Não? Não me lembro agora. Se tem é para ficar também. Deixa eu pegar a DTR. Onde é que está a DTR que ele entregou? Que ele não entregou, não. Aqui não entregou. Qual que o senhor se baseou aí para decidir? São iguais, né? O senhor se baseou para 2008? São iguais. 132. 132. Não sei se eu estou confundindo com outro processo. Não tem benfeitoria, não. Não tem? Não. Não estou confundindo com outro. Tá. Se o senhor copiou a pasta aí toda, tem um processo aí na pasta dele. Não, tá 5. É 5 hectares? Não. Então tem outro processo na pasta. Peraí. Não. A página 134. Estou confundindo aqui? Não, estou confundindo. Ou não, peraí. Arthur Cavalcante. Processo final 2011-81. Eu tinha visto. 81. Tem sim.
O que eu acho é que talvez o fiscal não tenha glosado, não sei. Aonde isso? 134? Eu tinha visto também, tem que entrar aqui para ver. Não, pode não ter glosado, perfeito. Isso que na hora eu não olhei, passou isso na minha cabeça. Só tá, isso. Eu não atentei, tem que olhar isso, perfeito. Não, aonde? Na 134. Que benfeitoria? Tem. Tá aí? Então eu estou errado, não é possível. Não tem, mas é porque eu acho que pode... Cadê a página? Deixa eu ver aqui a notificação. Nós estamos olhando documentos diferentes, doutor? O item 20 não está zerado? Não, ele tem 20 zerado. Não é? Qual é o nome do imóvel? Você está falando, doutor? Qual é o nome do imóvel, doutor Pinheiro? O nome do imóvel. Nessa página 134. Reito dos Maias, Boa Viagem, Padre. Isso aí. Não tem 5 aí? Qual é o nome do imóvel, doutor Clempes? Está aparecendo para o senhor? Na 134? É. O número é 6 milhões. O nome do imóvel. O número. 6.307.000. Então peraí. Não, pera lá. O senhor está falando do campo 9 ou do campo 20? O campo 9. O doutor Rodrigo está falando do campo 20. Falando do campo 20. Mas é o campo 9. É verdade. Campo 9, era o quadro. Verdade. É verdade. Mas pode ser que não tenha sido glosado. Talvez mas é para reconhecer esse, é verdade. Mas ele não tinha declarado, né? Verdade. Eu acho que ele não tinha declarado. Não tinha. Verdade. Então, ok, agora... É isso. Eu posso fazer também no MEG da provimento parcial para conhecer as áreas de imóvel de acordo com a DTR retificadora floretal. Põe tudo. Você pôs 40,2 de PP. Então, e 62. Eu vou copiar direitinho da... É porque, só o ponto que do VTN, porque ele concorda com o arbitramento do VTN de 6 milhões. Sim. Mas não foi 6 milhões, foi um pouquinho mais, né? Foi 6.400.000. Como é que fica essa situação, doutor? Porque eu considerei que o arbitramento é matéria não contestada. Mas ele, na impugnação, ele diz que concorda com 6 milhões. Mas ele não diz que concorda com 6.400. Mas aí ele não concorda com o VTN. Ele não concorda com o arbitramento. Ele concorda com o arbitramento. Eu, assim, ia ficar, eu estou dando 6 milhões, é o que ele concorda. Cheguei a... Não, porque aí está incidindo multa de ofício sobre tudo isso. Pois por isso que eu faço observação. Porque para mim deveria incidir multa de ofício só sobre a diferença entre 6 milhões e 6 milhões e 400. Mas por que o senhor não faz? Por que não... Porque ele fala que não está contestando arbitramento. Mas ele disse que... Entendi o posicionamento do senhor, mas aí eu achei que... Ele diz assim, matéria não litigiosa, informa que concorda com o valor arbitrado pela Receita Federal no montante de 6 milhões. Mas ele nem sabia, teoricamente, ele nem sabia qual era o valor arbitrado pela Receita, porque ele ainda não tinha sido notificado. Ou se foi notificado, não tem a prova dos autos. Talvez ele, na hora de ter entregue essa resposta aí tivesse dado uma olhada lá na notificação, alguém avisou aí. Talvez ele se baseou pelo termo de intimação que já foi o valor do VTN a ser arbitrado. Mas aí não vai, acho que não vai, não. Ele já estava no valor de... Será que já não estava nesse valor? Não, estava o valor só o VTN do município. Acho que não dá isso aí, não. Tá. Então, como ele diz que é uma matéria não litigiosa, essa matéria não poderia... Por causa disso aí. Deixa eu ver, peraí, então. Você vai acrescentar a área com benfeitoria? Vou com benfeitoria.
Então, só além do que você já colocou, é também catar 5 hectares de área ocupada por inventarias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, né? Isso. Então, esse é o seu voto. Porque ele entra nessa contradição. Tá, exatamente, o VTN que está na estimação é exatamente que ele só vê o VTN por hectare, né? Inclusive é da média das declarações. E aí deu 6 milhões, dá exatamente o valor que foi lançado. Então... Eu só coloco só para avaliação aqui, ó, uma opinião. Eu sei que o doutor Rodrigo tem a opinião já que não seria dos 6 milhões, que não deveria retificar os 6 milhões, ou seja, vai incidir multa, né? Não sei o que pensa, porque ele realmente fala na impugnação matéria não litigiosa. Informa que concorda com o valor arbitrado pela Receita de 6 milhões. Ele concorda com o valor arbitrado. Só que depois, na peça dele, ele pede para utilizar os dados da retificadora, que ele já colocou 6 milhões ali. E aí ele fala dos dados da retificadora e cita quais dados ele quer, não fala, não é? Ele não vincula? Mas ele, ao final, chega um valor a pagar. Ah, ele chega um valor a pagar? E ele pagou. E esse valor a pagar considera os 6 milhões e não os 6.470? Isso. Mas perfeito. Ou considera os 6.470? Não, 6 milhões. Considera os 6 milhões, não os 6.470. Mas o problema não é esse. O problema é que está sendo a multa de ofício está incidido sobre o arbitramento todo, porque ele informou na original um valor do VTN muito baixo. Não foi 6 milhões. Então, só o que me chama a atenção é essa contradição aqui. Ele não concorda, mas ao mesmo tempo ele pede para... mas quanto foi na original? A original não é exatamente a diferença? Não é a diferença. Não, deu bem pouquinho. Se fosse a diferença, tá explicado. Não, foi na média, não é 29 mil. Não é. Mas essa retificadora foi espontânea? Para mim foi. Foi. Justamente o doutor Rodrigo está dizendo que foi, né? Mas ele não contesta o arbitramento. O meu ponto é que ele não contesta o arbitramento, só isso. Ele acatou o VTN que a fiscalização, por hectare que a fiscalização atribuiu. É isso. E ao citar os 6 milhões seria um erro manifesto. Na verdade, seria 6.470. Mas aí a multa deveria ser sobre 470, não? Mas aí por isso que eu faço a minha observação no voto, porque aí para mim só não ia ficar, porque como é que eu vou reduzir uma multa se eu entendo que é uma matéria não contestada? Eu vou a princípio, para ver se a gente avança aqui, porque a minha impressão inicial era que a retificador tinha sido entregue, aí eu já tinha uma outra solução, né? Mas aí o doutor Rodrigo esclareceu, chamou a atenção que a retificadora entregue não é do exercício, embora igual, né? Mas não é do exercício. Então, é devido multa de ofício em relação a tudo que ele... Espera, ele não entregou uma retificadora para o ano calendário. Não. Correto? Isso. Os valores que o senhor retira para a retificadora do ano calendário, como sendo os da retificadora do ano calendário, eles constam da petição ou eles constam daquele documento de folha 130? Eles constam da petição... 134, perdão. Bom, da declaração, sim, mas... Não. Eu me pergunto o que o senhor entendeu como efetivamente, qual é o documento que instrumentaliza a retificação dele? É o conjunto, né? Porque tem o pagamento que está apurado por esses valores da declaração.
tem a tentativa dele de transmitir a declaração, tem a declaração de 2008 igual. Tá, a tentativa dele transmitir só é a tela de negação de transmissão. Ou ele apresenta uma declaração? Tem a declaração, mas é só a declaração, tá em alguma parte, tá na... É a declaração, né, mas não tem os dados, se tentou transmitir, nada disso. Não, é porque tem que vincular com algum documento. Se tiver contradição entre eles, tem que escolher um. Escolhendo a declaração, que é do pagamento. Agora, se tiver contradição, peraí. Porque, por exemplo, aqui na petição da impugnação, ele não fala nos 5 hectares de benfeitoria, fala? É por isso que eu... Não, mas assim, ele pede na petição... E benfeitorias, ele só não... Existe 5,27 de estradas e benfeitorias, ele juntou? Não, mas aí não é o pedido que é o dado. Não, eu estou aqui tentando entender. Porque, por exemplo, na impugnação, ele fala que estrada e benfeitoria é 5,27. Tá? Naquela página lá de folha 134, que chamou a atenção do Dr. Kleberson, da área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, está 5. Daí vale esse anexo aqui, vale o que ele está na impugnação ou vale na petição que ele apresentou lá para fiscalização? Qual que é a petição que ele apresentou para fiscalização? Não, vale da declaração. Ele informou para fiscalização que fez retificação. Eu não tive tempo de verificar esse processo. Eu fui ativo mais aquele primeiro 57, que eu não pude ver a fundo. 14. Não, tá diferente. Vou fazer uma observação aí de 4,2, 6,4. Pega redonda, né? Postagem está igual. Uma diferencinha. Tem uma diferencinha na benfeitoria, exatamente na benfeitoria. Ele falou 5,27 na declaração botou 5. Esse tópico sobre decadência você vai deixar? Então, não preciso deixar, eu só trouxe porque se alguém entender esse pagamento, eu reconheço a decadência. Eu reconheço a decadência. Então eu vou deixar. Isso. Eu até faço uma declaração de voto, né? Que cita esse trecho do voto, então seria interessante deixar. Sobre sujeição passiva, é matéria conhecida de ofício, que ele não era mais proprietário, aquela história lá? Porque o doutor Rodrigo aplicou preclusão, pelo que eu estou vendo. Não, preclusão, isso. Isso não é de ofício? Então já passou um monte, se for de ofício. Para fiscalização ele não apresenta uma petiçãozinha? Deixa eu ver. Não, é porque na hora que a fiscalização viu que ele não tinha sido notificado, aí eles devem ter feito uma conferência lá na conferência e a fiscalização não já alienou o imóvel, mas continua sendo ele, não te notifique-se. Ele nem falou nada. Impugnação. Ele não fala na impugnação, mas fala no recurso. Mas a matéria não é de ordem pública? Essa é a minha pergunta. Não, para mim não. Eu já abordei no passado, né? Acho que o patrono tinha levantado a questão apenas na tribuna. Exato. A sujeição passiva.
E? Suspense. E aí me parece que naquela época a gente tinha entendido que, não sei se seria uma ordem pública, mas eu acabei abordando. É que eu abordei só porque ele fala no recurso. Só. A gente lhe até paga. Acho que a gente não tem que entrar nisso, não. Se ele paga, porque ele entende que ele é um contribuinte. É que no recurso a fiscalização passou. Manda a declaração, Passou o paga. caminho das pedras para ele. Porque a própria fiscalização que abordou, não tinha abordado nada, abordou. E aí no recurso ele veio. Eu cheguei a falar no voto aí que eu considero para fins de cálculo a área da retificadora apresentada. Não. Faltou nessa tabelinha sua aí a área utilizada na... Vou botar. Então você só vai conhecer as áreas, é isso? Isso. Ok, Cleberson. As 5 áreas, né? São 5. Ok, então, como eu disse, eu tinha tinha concluído com base na entrega da declaração, mas, então, com o esclarecimento do doutor Rodrigo, tive que refazer aqui meu posicionamento. Então, meu posicionamento é o seguinte, doutor Rodrigo, já votando. Primeiro, só uma observação que eu até me esqueci de dizer. O senhor fala aqui em cima da tabela, em cima dessa tabela que o senhor vai retificar, acrescentando a benfeitoria, o senhor fala acima, né, não no parágrafo imediatamente, mas no outro, que o contribuinte faz jus ao benefício da denúncia espontânea, né? Não vamos confundir denúncia espontânea com espontaneidade, que não é a mesma coisa. Tá? Só para... É porque não tem infração, né? Porque a denúncia espontânea equivale a um pagamento sem penalidade. Não é o caso. Na espontaneidade, ele tem direito à regularização do débito. Então, ele adquiriu a espontaneidade. A espontaneidade não é sinônimo de denúncia espontânea. Isso eu estou já... Eu já tive que enfrentar num processo meu esse ponto de vista, que no caso era desfavorável ao contribuinte, né? Porque denúncia espontânea, os requisitos são mais são específicos, né? Denúncia da infração e pagamento ao mesmo tempo. E a espontaneidade não. A espontaneidade é uma questão de inoperância da administração por 60 dias e fazendo essa observação só para o senhor. Talvez o senhor não tenha... Eu peguei aqui. Só para o senhor chamar a atenção, né, doutor? Eu sei que o senhor tem total conhecimento dessa diferença, mas apenas para não causar essas dúvidas. Então, em relação ao voto, eu, para mim, aqui, considerando que a declaração não foi entregue, porque se a declaração tivesse sido transmitida, ela tem o efeito de substituição da anterior. E aí o próprio lançamento seria indevido. O próprio lançamento com base numa declaração que não mais existia seria indevido. Seria indevido. Essa é a solução se a declaração tivesse sido entregue. Mas como a declaração não foi entregue, para mim o marco temporal, o marco importante, é o que o contribuinte se manifestou ou expôs em 14 de fevereiro de 2012. Não é a impugnação em si, e sim o que ele pediu em 14 de 12 de 2002, quando ele estava espontâneo. E nesse momento, ele concordava com o VTN arbitrado. Na íntegra, ele não fala em 6 milhões. Não fala em 6 milhões, ele concordava. E não há uma prova ali, nada naquele documento, que ele teria entregue uma declaração, tentou. Ele cita lá valores das áreas, etc., mas essa declaração da 142, 144, ela está lá na impugnação.
né? Inclusive, não, como o doutor Rodrigo disse, não há nem prova de quando ele tentou, né? Então, me baseando, para mim, então, que o documento quando ele estava espontâneo em 14/2, é com base nessas informações da petição dele de 14/2 que nós devemos nos basear. E nessa petição, então, não trata do VTN, porque concorda, e sim, ele pede a retificação das áreas. Nesse raciocínio, então, eu vou acompanhar integralmente aqui o voto do doutor Rodrigo, com esse acréscimo que ele está fazendo dos 5 hectares, né? E aí, o valor que ele recolheu vai servir para abater, né? Já como decidiu a DRJ, só para abater o débito. Deixa eu me perguntar. Mas ele já está na DRJ, já, não precisa ser. Vai ter um lançamento de ofício aqui suplementar, vai ter um imposto suplementar aqui. Uhum. Né? Um imposto suplementar porque dessa diferença do VTN. Uhum. Tá? Então, esse é o raciocínio que eu estou fazendo, tendo em conta que a declaração retificadora não foi entregue. Porque se tivesse sido entregue, ela substituiria a original, que é o objeto de lançamento. Então, e ele não provou qual que era a declaração naquele momento, né? Também. Assim, a declaração inserindo o VTN, né? Ele simplesmente diz que ele concorda com o VTN e o habitamento. Então, foi rejeitar a preliminar e dar provimento parcial de recurso voluntário para reconhecer as áreas 40,2 APP, 62,4 ARL, 14,2 Canso, 160,3 Pastagem e 5 benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. Na petição protocolada dia 14/2/2012, benfeitoria é 5,27. 5,27. 2. Tá? Então, seria, no caso, 5,2. Isso. Se for seguir a petição de 14/2 e não aquele demonstrativo lá da folha 134, que veio com a impugnação. Tá, ok. Então, 5,2. Então, Cleberson... Não, mas eu estou me mantendo pelo 5. É 5? É porque eu estou considerando da declaração. Que foi o que você não faz o mesmo raciocínio do doutor Cleberson? Por quê? Não, assim, a questão de só a declaração tem que ter esse cuidado, né? Porque a declaração tem o VTN também. Então aqui o doutor Rodrigo está tentando, está justificando, né? Porque aquela declaração, doutor Rodrigo, é um memorial de cálculo. Mas foi o que ele tentou, ele apurou o imposto com aquilo ali, pagou o imposto com aquilo ali. Ele apurou e pagou no dia 13/2. Uhum. No dia 14, ele vem e declara para a fiscalização através da petição. Então, o que ele informa efetivamente como estando retificando? Os valores que estão na petição. Você não concorda com esse raciocínio? Então, se negasse provimento, ia ter que devolver dinheiro a ele, porque apropriou com base na declaração. Apropriou com base naquela minuta de cálculo. Da DTR, isso. É o que ele acha. O que ele acha aquele. Mas o que ele acha não é o que ele coloca na petição e assina? Para mim é o que ele fala que tentou transmitir, que é o que ele pede, reconhecimento da declaração. Tá, então a gente tem divergência em 0,2. O Rodrigo quer 5, né? Só chama atenção do doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, o senhor tem que dar o foco nessa petição de 14/2. Porque se o seu foco for na impugnação, o senhor está destoando do momento em que o contribuinte estava espontâneo e que pediu para regularizar a situação. Não necessariamente, porque o pagamento foi com base naquela declaração. Mas o não foi apresentada para a Receita. O pagamento não foi apresentado para a Receita? Não. O DARF pago? Não. O DARF pago, ele pressupõe certos cálculos, correto? Exatamente.
Só que essa antecipação de pagamento sem uma declaração é pagamento indevido. Ele não conseguiu transmitir a declaração, ele não conseguiu, ele tentou e não conseguiu. Como que ele transmitiu? Mas quando ele não tenta e não consegue, ele apresenta um documento para a Receita, que ele protocola na Receita. Qual é esse documento? O do dia 14. No período da espontaneidade, qual é o documento que ele dá ciência? Ele apresentou, inclusive, a declaração de 2008 foi entregue. Mas para a Receita, qual que é o documento que dá ciência em relação a 2007? É a petição do dia 14 do 2. Eu acho que é 5,2 mesmo, Rodrigo. Eu não concordo, não. Vai dar voto divergente por causa disso. Porque realmente a declaração não foi entregue. Mas ele não conseguia transmitir a declaração. Mas então, não conseguiu transmitir, ela não foi entregue. Mas aí na declaração. Mas aí ele vem com a declaração de 2008. Olha, eu quero que... Bom, como é que ele fala? Não pode ser feita a retificação via programa gerador, tendo em vista pedido. Assim, sendo requer seja efetuada a retificação de ofício, para adequar a realidade dos fatos. Aí ele vem com a declaração de 2008 que ele transmitiu. A 2007 que ele tentou transmitir é igual. Ele queria o que estava na petição, ele queria o que estava na declaração dele. O problema é que eu vejo que por esse raciocínio eu teria que acatar 6 milhões. Determinar... Não, é porque aí não contesta arbitramento. Mas ele não contesta o arbitramento em relação ao valor específico de 6 milhões. Na petição da folha 15, diante das razões de fato e direitos expendidos, o recorrente pede espera, integrar o provimento do seu apelo, ainda por equidade, determinar a retificação de TR 2007, de ofício, evidenciando o imposto a pagar de 4.027. Como é que ele chegou a 4.027? Eu com 5 de benfeitoria. 7,20. 130. Ou então o grau de utilização não faz diferença? 7. Mas veja que a planilha dele de cálculo lá do valor da terra é 4.027,20. E nessa petição tem 10 centavos a mais ou foi impressão da minha parte? Não, isso é 20 também. Nossa, nada fecha com nada. Para avançar, eu reconheço esse 5,2. É igual a petição. Que bom. Clébison. Então o Clébison acompanhou. Inclusive com 5,2, né? Se continuar essa discussão, eu vou entender que, como ele... Não quero. Vamos votar. Não quero mais saber. 5,2. Ele pagou 4 mil, presidente. Ele pagou 4 mil. Então, se ele pagou 4 mil, ele fez o cálculo com 6 milhões de VTN. Então, devia ser. Só que ele não contestou. Deveria ser só multa de ofício na diferença. Não dá? Né, Cleber? Você acompanhou, beleza? Ok. Beleza. Ótimo. Raide. Acompanho. Pedro. Acompanho. Eu já falei acompanho. Não eu já entendi, estou esperando a André. Tá. Oi. Eu entendo que tem decadência. Total? Isso. Andréia. Matheus. Com a divergência, decadência. Então, vencidos conselheiros Andréia. Então, acordos membros por maioria de votos. Editar preliminar e no mérito. Dar provimento parcial para reconhecer as 5 áreas. Vencidos Andréia e Matheus, que davam provimento ao recurso para reconhecer a decadência. Aí seria a maioria na decadência, não? Pois é, mas aí eu vou deixar assim, eu não vou entrar, porque vocês já davam na preliminar, então não entra nas áreas. É porque a decadência não seria uma preliminar, não? Prejudicial de mérito. Então, você já está lá como se fosse inicialmente, já prejudicava o julgamento.
Mas eu não preciso manifestar no mérito? Não. Eu entendo que sim, mas já houve decisões nesse sentido, como disse a doutora Não, não, gente, não procurar pelo livro, pelo amor de Deus. Dava um provimento ao recurso para reconhecer a decadência do crédito tributário, não é isso? Eu gostaria de fazer uma declaração. Tá. Já vou encaminhar. Ok. Tá, o outro, 15. O 15 eu acho que ficou porque. Nossa, né? Era se. Era discussão se não era isso? Se a DRJ tinha reconhecido as áreas. Eu entendi que tinha ficado só pelo ADA, analisei só o ADA, acho que foi isso, não foi? Não me lembro. Cléber. Aqui, doutor Rodrigo, na questão do ADA, o senhor aceitou o ADA, né? Aceitei. Esse ADA me pareceu ser um ADA de 97, né? Sim. Né? Porque então, eu acho que não mudou, não, é porque acho que antes de ser anual, não tinha mudança no... Ele apresentava, viesse no ano seguinte, tanto que eu acho que os senhores devem reparar. Mas não é isso, perfeito, eu não estou questionando a validade, ele é válido. É só em relação a exatamente isso. Se ele apresentou de 97 em 2005, ele é válido. Só que tinha que explicar por quê. Não, mas aí é o formulário, que era único. Mas como é que... Está dizendo lá que é de 2004? Não. Então, talvez, como sugestão, eu ia dizer para o senhor só explicar que nesse período de 97 a 2006, era uma declaração, ela valia para os anos seguintes, né? Alguma coisa assim, porque chamou a atenção que está lá, 97, né? Na verdade, está na folha 140, dá para consultar. E quanto a esse assunto, que é o que a DJ decidiu, o lançamento foi porque o contribuinte não apresentou documentação. Então, a DRJ, nessas situações, a DRJ tem que delimitar ali quais os motivos para manter o crédito, né? Ela está com ela delimita. Ela pode exigir documentos ou não, fazer avaliação, já que a fiscalização não fez nada. Ela não teve a oportunidade de fazer nenhuma avaliação. A fiscalização simplesmente pediu o documento, aparentemente não foi apresentado, né? Que também tem uma discussão sobre... Nem sei se foi trazida nem foi trazida a preliminar aqui no recurso, né? Mas tinha uma preliminar lá na impugnação. Mas aí a fiscalização não teve oportunidade de analisar a documentação. Quem analisa agora é a DRJ. E a DRJ delimita ali os motivos para manter o crédito ou para exonerar. E vou aderir à tese aqui do doutor Rodrigo, que ela ficou limitada ao ADA apenas. Antes disso... Embora o laudo, doutor Pinheiro, ele não diga quanto é a área, né, da preservação permanente. E a preliminar de nulidade, como é que o senhor encara? Mas não tem aqui, né? Tem? Tem uma preliminar de nulidade. Não. Onde está? De acordo com o doutor Rodrigo, no relatório, atendeu a intimação apresentando os documentos solicitados conforme protocolo. O lançamento deve ser considerado nulo, pois a documentação apresentada não foi analisada.
Não há que se falar em lançamento complementar, pois a homologação recai, blá, 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 blá. De acordo com o doutor que eu vou ter que reiterar, né? Ele reitera todas as obrigações. Eu vou ter que reiterar, mas é de mérito. Hã? Vou acrescentar aí de mérito. Não, porque, ao que parece, de fato, ele apresentou todos os documentos da fiscalização e o lançamento sai como único motivo não apresentação de documentos. O senhor sabe que eu tive a impressão que ele apresentou a documentação da área, documentação para revisar a área. Pela petição fala no laudo. Pela petição que ele apresentou para a fiscalização, que a fiscalização simplesmente desconsiderou, ele fala, cadê o mesmo título que tem o laudo, entendeu? Mas ele não fala em áreas, né? Cadê a área APP? Ele fala em APP ou ele fala só na área total? Não, ele fala... Cadê a página aqui? 14, deixa eu localizar lá. Ó, no 14, ele tem uma relação dos documentos que instruíram... não, isso aqui é impugnação. Cadê? A petição que foi apresentada para fiscalização, ele traz aqui em cópia, o anexo 4 ou 9. Cadê? Tem que localizar o anexo, só um instante. Aqui o laudo. Ó, no termo de intimação fiscal, está na página 89, ele fala na área total, acima declarada, remanescente de tantos, somada de tantos hectares, encaminha documentos e fala em laudo técnico de classificação do uso da terra, dimensionamento das áreas de preservação permanente e avaliação do valor. O fiscal tinha pedido laudo técnico em relação à área de preservação permanente. Ele está trazendo um documento que assim seria. E esse documento vem a seguir, que é exatamente aquele documento da folha 91, que fala que a área da APP é a mesma da declaração. Então, ele atende à intimação para apresentar um documento. Se esse documento presta ou não, caberia ao fiscal analisar para efetuar o lançamento, e não simplesmente dizer que documento algum, que a intimação não foi atendida. E a DRJ vem e rebate essa alegação dele com um argumento estranho. Eles falam que pode ser feito o lançamento de imediato, falam outras coisas lá, mas não enfrentam o argumento. Então, o inconformismo dele me parece ser razoável sobre essa questão da preliminar de nulidade. Teria que ser apreciada. E o doutor Rodrigo, no voto, eu não localizei uma linha sobre isso. Pelo menos eu não verifiquei. Pelo que eu me recordo. Não, é verdade. Porque isso é relevante em relação ao VTN. Porque se o senhor está derrubando a APP e está derrubando a RL, né, essa questão preliminar ainda que se entenda como mérito, né, se o senhor já colheu motivo suficiente, não precisa adentrar, mas em relação ao VTN teria que adentrar, que é a parte mantida no seu voto. Dá uma olhada para tarde. Dá uma olhada para tarde. Eu não entendi o que você falou até agora. Vou dar uma... Te dá um tempinho. Para tarde eu... Tá. Eu ia manter no termo da DRJ, mas aí essas considerações que o doutor Pinheiro fez, eu vou dar uma olhada com um pouco mais de atenção. Tá. Então tá. Quando sai por vista de mesa, a gente iria gastar no máximo 5 minutos em cada um deles. E o que eu previ meia hora ficou 2 horas. Vamos começar a pauta de hoje, então.
de hoje de manhã. APD. O 60 foi retirado de pauta. 61, Edson. Aide. Um momentinho para abrir aqui. Edson, final de 2007 e 13. Edson Aragão FAC, final 2007 e 13. Imposto de renda da pessoa física, decorrente da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto em relação a exercício 2004, peça inaugural do feito, as folhas aqui mencionadas e demais documentos que instruem o processo. Relaciona aqui o fato gerador descrito no auto de infração. O contribuinte apresentou a impugnação que foi julgada improcedente pela DRJ de São Paulo, intimado e conformado com a decisão recorrida. O autor apresentou recurso voluntário às folhas aqui mencionadas, repisando as alegações de impugnação, motivo pelo qual adota o relatório da DRJ, que diz: além da presunção fiscal vedada pelo ordenamento jurídico, por um lapso deixou o impugnante de informar e apresentar receita não sujeita à tributação e que, inclusive, justifica as despesas, embora não corroboradas, aceitas pela senhora auditora fiscal. Equivocadamente, o impugnante não informou tais rendimentos, que, por sua vez, não sujeitam à tributação, nos mesmos modos as pensões recebidas no Brasil, em virtude da moléstia grave que possui. Esses termos, o benefício acima do contrato, caracterizado como pensão por invalidez, se enquadra no disposto no parágrafo 3º do artigo 5º da IN 15/2001. E diante de tais documentos que demonstram o recebimento de rendimentos isentos por conta da sua moléstia grave, que acomete o impugnante, fundamental seja anulado a auto-infração, bem como as obrigações acessórias que dele decorrem. Por fim, requer o reconhecimento e provimento do seu recurso, não houve apresentação de contra-razões ao relatório. Passando para o mérito, para o voto, o recurso é tempestivo dele conheço. De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista a realização de gastos não explorados por rendimentos declarados, ou seja, comprovados, caracterizando a classe patrimonial descoberta. Antes mesmo de adentrar o mérito da questão, como trazer a base o dispositivo legal que regulamenta a matéria. Trago aqui toda a legislação pertinente. E digo, pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para a ocorrência do fato gerador é o benefício do contribuinte por qualquer forma, em qualquer tipo, consubstanciado na aquisição da disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial descoberto, quem seja a caracterização de omissão de rendimentos, caracteriza o fato gerador do imposto de renda. Neste tipo de autuação é feita uma análise do fluxo financeiro do sujeito passivo, no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos e sua natureza jurídica tributária, que suportaram a aplicação deles nos gastos. O recorrente argumenta que, por um lapso, deixou de informar e apresentar receita não sujeita à tributação, a qual justifica as despesas, embora não corroboradas, aceitas pela senhora auditora fiscal. Explica tratar-se de um benefício de invalidez a longo prazo vinculado à Philips Electronics Norte América, pago mensalmente pela empresa Metropolitan Insurance Company, conforme documento enviado pela dita empresa MetLife, datado de 9 de março de 2007, em língua inglesa, divertida para a língua portuguesa por tradutora pública. Pois bem, tendo em vista que o contribuinte simplesmente repisa as alegações da defesa inaugural, peço bem vai transcrever a série da decisão recorrida adotadas como razões de decidir, ou muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado. O que disse a DRJ? Em relação aos argumentos acima, de que recebeu rendimentos isentos e não tributários da empresa Philips, benefício de invalidez, verifica-se da análise das planilhas, as folhas 11 a 14, em especial das folhas, repete aqui, que os rendimentos isentos e não tributários recebidos
da Philips Seguridade Social foram devidamente apropriados como origem, no valor total de R$ 170.662,64. Pode-se observar no quadro demonstrativo mensal de rendimentos isentos não tributários, descrição salários, que a soma das duas linhas resulta 170 mil, ou seja, 62 mais 108. Valor este coincidente com o comprovante de rendimentos de folha 31 emitido pela Philips. Observa-se da resposta à intimação fiscal, as folhas 24 a 28, que o comprovante de rendimento acima referido foi apresentado pelo próprio contribuinte, bem como o extrato bancário do Banco Itaú, agência 2155, conta aqui mencionada, que discrimina os valores depositados mês a mês, o que possibilitou a fiscalização fazer a adequação mensal dos benefícios pagos pela Philips. Conclui-se que os benefícios apontados no comprovante de folha 31 são aqueles reivindicados pelo contribuinte como recebidos de Philips pagos mensalmente pela empresa Metropolitan, devidamente considerados na análise da evolução patrimonial. Contudo, passa-se a analisar os documentos anexados, folha 55 a 85. Tradução juramentada. Confirma que o senhor Edson Parquir recebeu atualmente benefício mensal de $10 mil por invalidez até 31 de janeiro de 2016. Este documento não tem validade para fim que se propõe, pois trata-se de comprovação para o período entre 9 de março de 2007 a 31 de 1 de 2016, sendo que o presente lançamento cuide-se do ano calendário 2003. A tradução juramentada de folha 58 referente ao documento tal, de forma que o senhor Edson receberá pagamento de $10 mil por invalidez até janeiro de 2016. Este documento igualmente não tem validade para fim de que se propõe, pois trata-se de comprovação para o período do mesmo sentido, já que o lançamento cuida do ano calendário 2003. Mais uma vez, mais outra tradução juramentada, que diz o seguinte: igualmente não tem validade para o fim que se propõe, pois trata-se de informação benefício somente de 2001, sendo que o presente lançamento cuida do ano calendário 2003. No mesmo molde da linha D aqui, a linha E, a tradução juramentada frente ao documento tal, trata-se de declaração suplementar de reclamante, assinado pelo senhor Edson Fachin, sem utilidade para o fim que se propõe, e digo que eu grifo aqui: à vista da análise pontual acima, conclui que, ainda que os documentos acima não se refiram precisamente ao ano de 2003, tratam, ao meu ver, do mesmo benefício representado pelo documento de folha 31, da Philips Seguridade Social, prontamente aceito pela fiscalização, cujo valor nele consignado a título de rendimentos foi devidamente apropriado como origem da análise da avaliação da variação patrimonial do contribuinte. Desta forma, o aumento patrimonial detectado no procedimento fiscal permanece sem origem comprovada. Em exceção às razões de decidir do órgão de primeira instância, os quais estão muito bem fundamentados, no tipo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das conclusões acima exposadas. Cabe, portanto, ao contribuinte, o seu interesse, produzir provas dos fatos consignados em sua declaração de rendimento, sob pena de não ser aceito pelo fisco. Essa prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentação hábil e idônea, de modo a comprovar de forma cabal e inequívoca os fatos declarados, o que não ocorrer no presente auto. Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento do que tange a constatação de APD. Voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito negar o provimento. Cleberson. Acompanhe o voto relator. Acompanhe. André. Acompanhe. Por unanimidade, votos negar provimento ao recurso. 62. Vou abrir agora. Processo item 62, final 2008-71, Marcos Avena de Freitas.
Caiu? Vamos fazer um intervalo? Deixa o 62 para depois do intervalo, até o Raiz voltar. Vamos parar a gravação, Amanda, por favor?